Para contribuir com os trabalhos, gostaria de convidar o secretário de Relações Governamentais, senhor Milton Flávio. Citamos a presença do senhor Leandro Gimenez, chefe de gabinete do vereador Claudinho de Souza, e do senhor Fernando Novicói, assessor do vereador Policineto, e o Simésio de Silva, da Coab. Muito bem-vindos e obrigado pela presença. Gostaria de fazer uma rápida explanação da metodologia desta audiência. Após a apresentação do programa de metas pelo secretário Milton, teremos um momento de participação dos munícipes. A inscrição para a fala já estão abertas e os interessados podem entregar as fichas de inscrição para os funcionários que estão em pé, indicados com os crachás. Para fazer a inscrição, basta levantar a mão, que eles irão até vocês. E, na sequência, é a fase da manifestação da sociedade. A proposta são falas de 3 minutos por munícipes. Caso tenhamos mais inscritos, esse tempo poderá ser revisto. Nesse momento, gostaria de passar a palavra ao senhor Anderson Pomini para a sua saudação inicial. Boa noite a todos. Prazer muito grande participar de forma ativa da análise do programa de metas da gestão 2016-2018. Cumprimentar Milton Flávio, secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de São Paulo, cumprimentar os representantes dos vereadores presentes, cumprimentar o André Bonini, que representa também todos os servidores da Secretaria de Justiça, e falarei brevemente sobre o procedimento que será adotado para a análise do programa de meta, que será explanado, detalhado pelo secretário Milton Flávio. Bom, inicialmente nós criamos um cronograma para que o programa de meta seja apresentado em pelo menos 2 horas. Mas é claro que se nós não tivermos a participação da população conforme programado inicialmente, não haverá necessidade da duração de 2 horas para a explanação do programa de metas. Tentar pegar aqui o sinal. Bom, foi desenvolvido um roteiro pela Secretaria de Gestão, pela Secretaria de Governo, justamente para que os senhores acompanhem a dinâmica para a melhor apresentação do programa de metas. Inicialmente, a programação exige uma abertura em tempo próprio, 5 minutos. 5 minutos para a explicação da dinâmica, e nós já adentramos nesse tempo que nos foi destinado. Na sequência, nós teremos 20 minutos para a apresentação do programa de metas pelo secretário Milton Flávio. E, em seguida, a participação dos munícipes, que, a princípio, conforme programação que foi nos passada, 2 horas e 20 minutos para a manifestação, num prazo máximo de até 3 minutos por cidadão. E, na sequência, o encerramento também num prazo de 5 minutos. Bom, importante destacar que, além da possibilidade de manifestação oral assegurada aos cidadãos, todos os demais interessados poderão participar também através do envio de suas sugestões, através do endereço eletrônico planejasampa.prefeitura.sp.gov.br ou através dos formulários que estão disponibilizados de forma offline nos computadores que foram alocados aqui próximo à entrada deste local. Basta que os senhores perguntem a um dos servidores identificados com o crachá para que tenham acesso a esses computadores, caso não queiram fazer uso da palavra. E, da mesma forma, aquele que preferir a manifestação oral deverá preencher um formulário e, como já foi orientado pelo André Bonini,
levante a mão com este formulário preenchido que um funcionário fará o cadastramento. Importante destacar que não se trata de um debate, mas sim de uma manifestação para o aprimoramento do plano de metas. E destaco também que o plano de metas é exigido na lei orgânica do município, com base em uma lei federal que passou a determinar que todos os gestores, logo no início de governo, nos 3 primeiros meses, ele apresente um plano vinculativo para os seus atos de governo. Portanto, são 2 os momentos exigidos pela legislação para que o político ou para que o gestor apresente um plano de metas. O primeiro momento se dá quando do registro da candidatura, já que a norma eleitoral exige que o político, pretenso gestor, ele apresente no momento do registro da sua candidatura uma carta-programa. E, na sequência, após a eleição, num prazo de 3 meses, ele deverá desenvolver, de posse das informações da máquina pública, o chamado plano de meta. E este plano é vinculativo. Pretende fazer com que o gestor respeite este plano de meta, que a princípio é desenvolvido com a participação das secretarias, dos órgãos técnicos. E, na sequência, é colocado à disposição para que a população possa contribuir com esse plano de meta. Registrem uma contribuição num tempo hoje destinado de 3 minutos, ou através da internet, sendo que tanto a contribuição realizada aqui de forma oral, ou através do site, ou através de qualquer outro canal, desde que chegue à prefeitura, eles ostentam o mesmo peso. As contribuições, todas elas serão muito bem-vindas. Nós temos um calendário orientado pela própria norma federal, que estabelece a elaboração de um plano de metas e copiado pela lei orgânica do município. De janeiro a fevereiro, nós realizamos um trabalho interno junto a todas as secretarias do município. No mês de março, a participação online, prévia, também de todos os cidadãos e os demais interessados, para a elaboração de uma versão preliminar, que inclusive foi disponibilizada através do Diário de Justiça, Diário Oficial do município, melhor dizendo. Abril determina o calendário, na norma referida, que ocorram as audiências públicas. E aqui estamos justamente para prestigiar a manifestação dos cidadãos. Em maio, a análise das contribuições que serão recebidas, tanto nestas audiências presenciais, como aquelas que foram encaminhadas através do site da Prefeitura. E, em junho, a publicação dessas contribuições para a elaboração da versão final. Portanto, é este o cronograma, de forma muito simples, e aqui já passo a palavra para que o nosso secretário Milton Flávio já faça a apresentação do conteúdo do plano de metas da Prefeitura. Muito obrigado. Bom, já tive o meu presente e a minha surpresa agradável, né? O nosso secretário Lourival é um velho amigo, né? Um amigo de muitos anos, do tempo, eu brinco, em que ele não era secretário e eu não havia sido ainda deputado, né, Lourival? Aí, para mim e para minha sorte, pude acompanhá-lo e usufruir dessa possibilidade de ser seu amigo e poder dizer que sou seu amigo com muito orgulho há mais de 20 anos aqui no governo de São Paulo. Obrigado. Bom, gente, vamos tentar ser bastante objetivos em relação àquilo que foi ou que será apresentado para os senhores. Bom, muitos dos senhores já ouviram, inclusive, comentários pela imprensa com relação a eventuais críticas que se possa fazer, na nossa opinião, de maneira incorreta, em relação ao plano que está sendo apresentado. Na verdade, como foi dito pelo secretário Pomini, esse é um plano preliminar, né? É um plano que responde ao planejamento que foi feito pelo candidato
então, João Dória, aprovado pela população, registrado no TRE e agora adaptado à realidade que nós encontramos no município de São Paulo. Essa versão preliminar, né, ela é composta por metas, projetos estratégicos que complementam a meta e as linhas de ação que se pretende adotar para que a meta ou as metas sejam atingidas. Nós vamos ter um interregno, quando a sociedade civil vai contribuir dentro daquilo que foi apresentado, e ao final, este programa vai ter a sua versão definitiva, com um programa de metas, agora composto não apenas pelas metas, pelos projetos estratégicos, pelas linhas de ação, mas também por indicadores, o orçamento que essas ações vão custar ao nosso município e de que maneira elas serão regionalizadas em todo o município. Vocês que receberam na entrada ou pegaram na entrada o Diário Oficial vão perceber que nas metas vocês vão encontrar símbolos. Por que isso acontece? Primeiro, porque pela primeira vez um município do Porto de São Paulo no Brasil adota os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Esses objetivos são em número de 17 e 169 metas que deverão ser atingidas por proposta da ONU até 2030. De tal maneira que, ao apresentar o nosso plano, os nossos projetos, as nossas ações, aquelas que são coincidentes com essa proposta da ONU, têm o símbolo, tem o registro para que o cidadão, né, ao discuti-lo, saiba que isso não é uma iniciativa, não é uma invenção da nossa prefeitura, do nosso governo, mas, na verdade, é um sincronismo que nós adotamos, um sinergismo com uma proposta que foi aprovada pela ONU, que é o órgão que congrega as nações democráticas do nosso planeta. Bom, os projetos, todos os projetos, eu acho que quase todos, possuem uma relação direta e explícita com direitos humanos, com a acessibilidade e a sustentabilidade. De tal maneira que, quando isso acontecer com aquele determinado projeto, além do eventual símbolo da ONU, vocês também vão identificar o símbolo que demonstra essa conexão entre o projeto apresentado, a proposta apresentada, a ação apresentada, com princípios de acessibilidade, princípios de direitos humanos e princípio da sustentabilidade. Bom, um outro dado que nos parece muito importante é que vocês tenham clareza de que, embora a prefeitura tenha uma proposta apresentada para a população e, eventualmente, essa proposta modificada venha compor um programa, em muitos momentos esse programa não depende exclusivamente dos recursos que são oriundos da prefeitura. Dependem de parcerias essas, como, por exemplo, o governo estadual, o governo federal, que, em não acontecendo, vão limitar a possibilidade do alcance total da meta. Isso faz com que, ou fará com que, nesses projetos, nós tenhamos metas e submetas, de tal maneira que o cidadão saiba que, na falta de um ou outro, ou de uma ou outra contribuição, aquilo que poderá e deverá ser feito pela prefeitura, mesmo que os entes, né, que nos deveriam acompanhar nesse projeto deixem de participar. E da mesma maneira que é o caso do CEL, né, 21, que precisa de parcerias do governo estadual e, sobretudo, do governo federal, receberá adicionalmente essa marca para que o cidadão saiba, olha, né, se não acontecer integralmente, né, é porque também, eventualmente, pode ter faltado o apoio
né, substantivo, como já aconteceu no passado em função da crise que o nosso país viveu nos últimos anos e vive ainda até hoje. Bom, nesse programa de metas de 2017 a 2020, ele foi organizado em 5 eixos. Um dos eixos é esse que nós discutimos aqui hoje. São 50 metas, né? Muita gente estranhou, porque no passado os outros planos contavam com centenas de metas, mas nós entendemos, a prefeitura e o grupo que assessora o prefeito, que era melhor você apresentar, como acontece em muitos países e cidades desenvolvidas no todo o mundo, né, um plano de metas que fosse exequível, que fosse realista e que desse à população condição de, primeiro, de dosar, de medir e de saber exatamente do plano quanto e como ele foi executado. Essas 50 metas, elas compõem 50 projetos estratégicos, 433 linhas de ação e 325 intervenções urbanas. Mais uma vez, é preciso reiterar, esse é um projeto preliminar. Portanto, no projeto final, é provável e é possível que nós tenhamos outros números, e muito provavelmente maiores do que esses que nós estamos apresentando hoje. Esses são os cinco eixos, né? O eixo do desenvolvimento econômico e gestão, eu não vou aqui ler o slide integral, porque vocês têm isso no Diário Oficial. O desenvolvimento social, o desenvolvimento social, desenvolvimento urbano, desenvolvimento humano, desenvolvimento urbano e meio ambiente, e o que nos diz respeito, que é o desenvolvimento institucional. Cidade global, com um governo aberto, transparente, que dialoga com os seus cidadãos e valoriza seus bairros. Exemplo típico disso foi a transformação das subprefeituras em prefeituras regionais, com empoderamento daquele que responde hoje pela administração dos bairros da nossa cidade e dos processos participativos, né? Então, leve em conta o papel do governo, as relações internacionais, as nossas relações com a justiça e com as prefeituras regionais. As nossas metas, elas pretendem ter alto impacto. E para que isso aconteça, ela precisa ser focada em resultados desejados como as políticas públicas, sob a ótica do cidadão. Esses projetos, eles deverão ter, ou têm, nome, a descrição do indicador, as notas técnicas, como é que foram calculadas os objetivos e os resultados a serem obtidos, o valor de base, o valor de onde nós partimos, né, a base que nós temos hoje, né, o ano base em que esses dados foram coletados, porque alguns dados, infelizmente, não foram oferecidos ou não são oferecidos anualmente. Então, em muitos momentos, você tem que voltar a se basear. Eu vou dar um exemplo: o censo populacional, ele não é feito todo ano. E assim como esse censo, outros dados não são fornecidos por órgãos confiáveis anualmente. Então, esse plano, ele aponta para o órgão fornecedor, né, onde nós buscamos os dados e, inclusive, diz em que medida e com que frequência eles podem ser obtidos. A unidade de medida, a frequência, né, nos resultados que nós vamos obter. Por exemplo, quando a gente disser que a gente vai fazer, né, uma medida de um determinado indicador, nós vamos estar dizendo se a gente vai fazer isso anualmente, se nós vamos fazer a cada 3 meses, ou se vamos fazer ao final de 4 anos. Mas, de qualquer maneira, o cidadão terá esta informação e poderá cobrar de nós e acompanhar dentro da frequência estabelecida. Qual será a fonte que nós nos basearemos? Né? O número que tem naquele projeto original das Nações Unidas e em qual programa de governo ele está inserido.
Um outro dado muito importante é que você tem a transversalidade dos projetos. E muitas vezes eles integram as metas integram mais de um projeto. Os projetos são estratégicos, reúnem ações que serão realizadas para que o resultado global seja atingido e que tenha impacto positivo e direto sobre a vida da população. Da mesma maneira, as informações detalhadas do projeto constam o seu nome, as metas associadas, a situação em que nós encontramos, né, esse projeto na prefeitura, o valor de base, o ano de base, quais serão as linhas de ação adotadas e quais serão os resultados esperados. Da mesma maneira, né, esse projeto pode estar vinculado a mais de uma meta. As linhas de ação são como é que você pretende, ou como é que a população vai receber esse projeto. Então, só para dar um exemplo, vamos diminuir o déficit habitacional. Como é que a população vai receber isso? A nossa pretensão é construir X casas. Vamos reduzir o número de crianças fora da creche. Quantas crianças temos hoje fora da creche? Qual foi o critério? Aonde nós vamos buscar esse resultado? Como é que nós vamos avaliar esse projeto semestralmente ou anualmente? Enfim, a população vai ter esta informação e vai poder trabalhar com ela, nos ajudando a fiscalizar e a controlar a execução desses projetos. Bom, na questão específica do nosso grupo, uma das metas é aumentar em 10%, por exemplo, o investimento estrangeiro direto em relação aos últimos 4 anos. Vocês já se aperceberam, os que acompanham o nosso prefeito têm visto que mal começou a sua gestão, ele já foi visitar o exterior, países que têm recursos para investir, em países em desenvolvimento, foi vender as boas oportunidades que São Paulo tem. E é importante porque esse investimento pode ser feito diretamente na solução de problemas ou pode vir, por exemplo, através de parcerias cujo resultado, por exemplo, numa privatização, como foi já conversado, já foi divulgado, a nossa preocupação é disponibilizar 100% desses dados ao cidadão comum, de tal maneira que ele tenha, com as ferramentas mais comuns, acesso a esses dados e possa, de fato, obtendo-os, avaliar se as metas estão sendo atingidas e se ele, enquanto cidadão, está recebendo os benefícios que nós nos propusemos a alcançar. Aumentar em 50% o índice de integridade da prefeitura. Integridade é um valor que engloba uma série de posições, mas que, em última instância, dá à população a segurança de que cada cidadão, no exercício da sua função, na Prefeitura de São Paulo, será, desde o momento da sua contratação, será contratado de maneira transparente, de maneira legítima, por um processo seletivo que seja adequado, cada vez menos sejam eles comissionados e muito mais sejam efetivamente concursados, e que no exercício da sua função ele possa ser acompanhado e ele haja com integridade. E a melhor maneira que a gente tem para propiciar isso é garantir a transparência, de tal maneira que, juntamente com a Controladoria, o cidadão faça esse trabalho complementar, vigiando e, inclusive, cumprindo o seu papel cidadão, de denunciar quando, eventualmente, certo, Amini, essa situação, por qualquer razão, seja maculada ou descumprida. Ampliar em 10% a arrecadação da dívida ativa do município. Eu vou dar aqui mais um exemplo. Nós temos hoje em andamento na Câmara Municipal uma CPI da dívida ativa, que avalia como é que essa dívida ativa cresceu, vem crescendo, como é que ela vem sendo cobrada. E, para nossa satisfação, a nossa Procuradoria, e eu aqui faço uma defesa pública da Procuradoria, exceção feita talvez a Belo Horizonte,
e já está, inclusive, buscando informações adicionais, a Procuradoria que mais cobra, né? Chega a cobrar hoje 4 vezes mais do que consegue cobrar a União, 2 vezes mais do que consegue cobrar o Estado. Mas isso não inibe a nossa disposição de melhorar ainda mais essa qualidade, de melhorar ainda mais essa capacidade. Por quê? Porque ao cobrar a dívida ativa, nós carreamos recursos adicionais para complementar o nosso orçamento e permitir que ações que hoje não são possíveis ou não estão disponíveis possam acontecer. Aumentar em 10% o valor acumulado de investimento estrangeiro, direto em relação aos últimos 4 anos. Como nós já dissemos anteriormente, demonstrar para o mundo que São Paulo não é apenas a 7ª cidade mais populosa ou a 7ª maior metrópole do mundo, mas que, de fato, no Brasil, é a cidade que oferece melhores condições para que os investimentos venham, tenham o retorno esperado e possam favorecer a nossa população. Uma outra meta é reduzir em 20% o tempo médio de atendimento dos 5 principais serviços solicitados às prefeituras regionais em relação aos últimos 4 anos. O que é isso? É saber se o conserto que você pediu para a sua rua, se o desentupimento do seu esgoto, se a poda da sua árvore, se a remoção de um entulho que foi despejado na via pública próxima da sua casa, se um móvel que foi ali deixado, se um carro que foi despejado próximo da sua casa, se ele tem a remoção num prazo melhor e menor do que vem sendo oferecido hoje. Então, isso é um dado concreto, esses dados serão disponibilizados, qual é a situação que tem hoje. E eu espero que a gente possa comemorar um crescimento ainda maior do que esse, embora não seja fácil aumentar 20% num prazo tão curto. De qualquer maneira, os projetos associados é o canal rápido e direto, que é o São Paulo 156, e o projeto Asfalto Novo, onde o cidadão vai poder estar nos informando dessa necessidade. Garantir ações concentradas de zeladoria, um pouco do que vem sendo feito já no Cidade Linda, duplicar a visualização do portal da Prefeitura Municipal e o número de seguidores nas mídias sociais e institucionais. Também hoje eu vi crítica em relação a isso, como se esse objetivo não fosse um objetivo importante. Tem gente que continua entendendo que o cidadão não precisa participar da vida da sua cidade. E a melhor maneira dele participar da vida da sua cidade é efetivamente acompanhar o portal, porque é justamente nesse portal que estão disponibilizadas todas as ações que o município vem realizando. E o cidadão pode incorporar, conhecer o que está sendo colocado à sua disposição e, mais do que isso, vigiar, e cobrar que eles sejam executados da maneira como vem sendo apresentados. E um outro dado importante, que tem muito a ver com isso, é mobilizar 5.000 voluntários nas ações da Prefeitura. Pomini, eu sei que não era a minha função fazer isso, mas eu vou contar aqui uma situação que eu vivi. Recebi com o prefeito, aliás, o prefeito recebeu, e eu estava presente, uma moradora aqui de São Paulo, da Zona Norte, mais para o fundão, região de Perus, Pirituba, e o prefeito tinha feito uma ação na Zona Norte. E ela contou ao prefeito: olha, prefeito, depois que o senhor for embora, nós participamos do mutirão, o senhor foi embora, nós fomos para um bar. Nós fomos para um bar, bater papo, tomar uma cerveja e comentar a sua presença. E eu conversei com uma amiga minha, antiga moradora do bairro, militante dos movimentos sociais, da luta pelas moradias, pastoral da terra. E ela me dizia a nossa companheira Cleusa, que vergonha, o prefeito veio limpar o quintal da nossa casa, quando nós devíamos estar limpando isso. Eu estou dizendo isso porque o que se pretende é exatamente isso,
que esse exemplo que vem sendo dado pelo prefeito, ao se vestir de gari, ao desentupir um esgoto, ao podar uma árvore, ao lavar um monumento, é que cada cidadão se sinta dono de São Paulo, partícipe da nossa vida cotidiana, e entenda que essa São Paulo linda que nós pretendemos construir é a cidade que nos abriga todos os dias e que vai continuar abrigando nos próximos anos, não só a nós, mas os nossos filhos e os nossos netos, né? E a gente espera, e eu espero que esse número também seja suplantado, que ao final da nossa gestão nós tenhamos 5.000 voluntários cadastrados, registrados, incorporados e com um trabalho definido. Eu estou ajudando a cidade em tal função, estou ajudando na manutenção das ruas, eu estou fiscalizando obras, eu estou como voluntário em hospitais, eu estou como mediador em escola, enfim, né, que esse voluntariado não seja uma situação espontânea e que nós não tenhamos o controle, ao contrário, seja dirigido e, mais do que dirigido, objetive melhorar situações específicas da nossa cidade. Bom, essa é a nossa apresentação. Agora nós vamos passar para vocês, para ouvir, dentro do que foi apresentado, né, e nas condições em que foi também já explicado pelo Pomini, qual é a manifestação, quais são as sugestões, e mais uma vez quero afirmar, não é debate, nós estamos aqui recolhendo sugestões, propostas que vão serem agregadas ao plano inicial, né, para que depois possa compor o programa final que será apresentado para todos nós. Obrigado. Obrigado, senhor Milton Flávio. Daremos início à fala dos munícipes, que em bloco de 3 pessoas irão utilizar esse púlpito para realizar a sua colocação. Lembrando que teremos um cronômetro com a contagem regressiva no telão. É importante ressaltar que todas as falas devem ser realizadas no microfone, para que possamos gravar com qualidade o áudio. Por gentileza, então, nesse momento eu estou com uma ficha de inscrição, ainda é possível fazer, os nossos funcionários estão de pé ao fundo da sala. Por gentileza, gostaria de chamar o senhor André Luzzi, da Ação da Cidadania. Aqui, por gentileza, no púlpito. Tá bom, ok, pode ser. Olá, boa noite, sou André Luzzi, da Ação da Cidadania. Sempre fico constrangido porque o nosso cronômetro está sempre à disposição para a população e ele é sempre ocultado para os agentes públicos. E dizer que apenas agora, às 7h40, iniciamos as falas da população, com quase 30 minutos de atraso da audiência. Gostaria de sugerir que no eixo desenvolvimento institucional fosse incluída a expressão participação e controle social. Uma cidade como a nossa, ela tem uma vocação para a participação social, movimentos sociais robustos, densos e que vem construindo uma cidade melhor a cada ano, e nós não podemos apenas esperar que a população venha aqui para um simulacro de participação e apenas opinar quando tudo já está pronto. É preciso fortalecer os conselhos de políticas públicas, o Conselho de Planejamento e Orçamento Participativo, que quase não tem uma linha no programa de metas sobre essas instâncias que foram conquistadas por lei, fruto dessa ampla mobilização social. Para se ter uma ideia, o programa de metas sequer considerou os planos setoriais. Nós conseguimos aprovar na cidade uma lei que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, aqui no município, os componentes municipais, e também conseguimos conquistar na cidade uma política municipal de segurança alimentar e nutricional, que hoje está consolidada num plano municipal de segurança alimentar e nutricional. Então nós temos muito receio que o programa de metas não considere esses planos setoriais, como esse da segurança alimentar. Quem possa me discordar da minha opinião, basta ver que o programa de metas sequer considerou a proposta do próprio candidato sobre os temas relativos à agricultura urbana e alimentação.
Então, nós gostaríamos muito, até deixamos aqui a mesa, protocolamos, algumas contribuições que estavam no programa de metas do candidato e que desapareceram no programa agora de metas do governo. E outra coisa que é importante a gente elucidar são os recursos da cidade para alimentação e agricultura. Nós temos, ano a ano, perdido os recursos para esse tema. Basta ver o programa de agricultura urbana e periurbana. Temos cortes já anunciados no programa de alimentação escolar. E nós queremos garantir que, conforme a lei foi aprovada em 2015, seja uma alimentação escolar orgânica. E para respeitar o meu horário, nós não queremos que a cidade seja vendida, doada, entregue para o grande capital internacional, por exemplo. Porque nós sabemos que isso vai ser uma ameaça ao direito humano à alimentação. Como é rarefeita a participação aqui da sociedade civil, eu gostaria que pudéssemos avaliar a condição de mais inscrições de outras pessoas para dar continuidade às considerações. Obrigado, senhor André. Gostaria apenas de ressaltar, assim como já foi comunicado, que a participação ainda poderá ser feita pela plataforma eletrônica planejasampa.prefeitura.sp.gov.br. Gostaria de chamar aqui na frente a senhora Iraí. Aí, por gentileza, a senhora fala seu nome completo e a instituição que a senhora representa, por gentileza. E se ainda houver mais alguém que queira se inscrever, os nossos funcionários estão em pé. Na verdade, eu queria fazer algumas considerações. Fala seu nome, por gentileza, nome completo. completo. Aparecida Pereira Dias, coordenadora-geral da UMEI, ligada ao Movimento Nacional de Luta por Moradia, MNLM, e mandato Policy Neto. Eu, assim, acho que basta olhar, né, para a gente ver que foi uma coisa muito atropelada. Primeiro, a gente tinha uma data do dia 25, aí vem com as datas antecipando, e não tem como, sabe? Foi mal divulgado. Eu continuo assim, não é um problema desse governo, é um problema do governo. A comunicação não existe. Foi assim no anterior e está se começando assim nesse novo governo. A gente fica sabendo as coisas em cima da hora, você não tem como convidar as pessoas, você convida muito em cima da hora, as pessoas têm agenda, as pessoas trabalham, sabe? Tem um monte de gente me mandando torpedo ali, olha, eu estou indo para a audiência, as pessoas têm interesse em participar, mas as pessoas precisam receber essas informações antes. Eu acabei de receber o programa, não tive tempo de ler, sinceramente. Do pouco que eu vi na plataforma, que eu creio que deva ser a mesma coisa, eu não vejo uma relação territorial com habitação, isso me preocupa, porque eu sou um movimento de moradia não ligado ao partido político, então não tive vez no governo anterior. E eu espero ter vez nesse governo. Só que esse governo precisa fazer um olhar de habitação regionalizado, territorial. Entendeu? Não dá para trazer o pessoal que mora na Zona Leste para morar no quintal do Violão. A gente tem hoje uma questão pontual lá, que saiu o edital da Coab dando para a instituição de fora, quando a gente tem uma população vizinha ao quintal que vai ser construído o prédio, precisando de moradia, caindo barraco dentro da água. Então, tem umas coisas absurdas que a gente precisa rever, mas rever com responsabilidade. Entendeu? E eu gostaria de fazer um protesto em relação ao programa de metas, que vai ser nesse sábado aqui na nossa região. É um absurdo colocar o programa de metas para concorrer com a pré-conferência da saúde da mulher. Nós, mulheres de luta da Zona Norte, somos uma só, a gente não é Deus, a gente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. E a gente vai ter que escolher um para sacrificar nesse sábado, porque as audiências vieram goela abaixo num dia que a gente tem uma conferência importante das mulheres. Obrigada. Obrigado pela colocação. Por gentileza, eu gostaria de chamar o senhor Fernando Novical, assessor do vereador Policy Neto. Se eu falei o sobrenome errado, por favor, me corrija. Boa noite. Fernando, pai do Miguel e do Romeu. Trabalho também com o vereador Policy Neto e com a amiga Irani. Bom, eu compactuo um pouco totalmente com a opinião da Irani com relação à divulgação das audiências. Eu acho que a mesma importância que se deu ao programa Cidade Linda, e eu acho que ele é importante porque ele incentiva as pessoas a participar da vida pública da cidade,
deveria ter sido dada no debate agora do plano de metas. Então, acho que faltou um pouquinho de atenção nisso. Poderia ter investido um pouquinho mais de tempo, de atenção. Mas eu queria fazer alguns comentários de forma geral. Eu também não tive tempo ainda de ler o programa. Vou fazer isso hoje à noite para poder me preparar para a reunião de sábado, a audiência. Mas eu queria fazer algumas considerações do que a gente vem vivenciando aqui na região da Zona Norte. Assim, eu, como Irani, a gente roda muito aqui essa região, em especial o fundo da Zona Norte. Então, é uma atenção especial para, de fato, tirar a regularização fundiária do papel. A gente tem um fundo aqui pronto para ser regularizado, muita gente, em especial Jaçanã, Vila Maria, e tem outro que ainda precisa passar por todas as etapas de regularização. Então, é importante isso estar no plano para ser um objetivo do governo, e não só um desejo que acaba não se concretizando. Então, esse fundão está esperando isso, vai valorizar, os moradores vão poder investir nas suas casas, vai gerar economia, a cidade funciona melhor quando ela tem a segurança. Então, acho que o governo tem que dar essa segurança para as pessoas que estão no fundo, dar essa atenção. Uma questão também que eu queria abordar, eu não sei se isso foi incluído ou não no plano, é o plano do governo anterior chamado Arco Tietê, projetado no Arco do Futuro. Então, é uma grande transformação no eixo da Marginal Tietê, que vai trazer uma valorização comercial para a região. E eu queria saber se isso foi ou não incluído, como é que vocês do governo estão considerando isso. Eu realmente não tive tempo ainda de identificar isso no texto. Bom, basicamente é isso. Obrigado. Muito obrigado, Fernando. Gostaria de saber se mais alguém tem alguma colocação a fazer. Eu acredito que temos um tempo ainda válido, pode se manifestar. Fala só o nome para a gravação, por gentileza. Então, eu sou André Luzzi, sou da Ação da Cidadania e também do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Municipal. Fizemos uma análise detalhada do programa de metas e também sentimos falta, principalmente quando fala das relações internacionais. A cidade de São Paulo, ela ratificou em 2015 o Pacto de Milão. O Pacto de Milão é um conjunto de cidades que se reuniu na Itália para discutir o papel das cidades na garantia de uma alimentação saudável, uma alimentação urbana, com um conjunto de princípios a serem destacados, como a compra institucional de alimentos de agricultura familiar, a relação campo-cidade. O nosso plano diretor estratégico define que a cidade tem 25% da área da cidade rural agora. Isso é uma novidade, é uma super oportunidade para a cidade se restaurar com o campo. E nós temos aqui na cidade uma lei que é a de alimentação escolar orgânica. Até 2026, toda a alimentação escolar precisa ser orgânica. Então, nós precisamos de passos a partir desses 4 anos para que essa política, de fato, se viabilize. Por outro lado, se nós temos as relações internacionais como um grande papel protagonista, não é nós só receber dinheiro, mas que a cidade de São Paulo tenha uma liderança internacional junto a outros municípios, também favorecer cooperação técnica internacional com outras cidades que tenham mesmos problemas ou que possam conciliar as cidades a garantir novas estratégias. E um outro aspecto que foi bastante pouco tocado no programa é a questão da região metropolitana da cidade. Nós temos que São Paulo inserir uma discussão com os demais municípios para garantir água de qualidade, garantir alimentação, abastecimento, garantir a produção de alimentos também no conjunto dessas 38 cidades. E nós temos o Estatuto da Metrópole. Então, no eixo desenvolvimento institucional e participação social, como agora eu chamo, nós deveríamos garantir uma meta que é como promover a cidade de São Paulo nesse conjunto das 37 cidades que compõem a região metropolitana da capital. São Paulo tem que ser esse animador, porque os problemas que nós temos na cidade rebatem nas outras cidades. Tanto das pessoas que passam por aqui, as pessoas que consomem aqui, as pessoas que deixam seus recursos também aqui. Então, por exemplo, criar consórcio com as cidades. Isso, eu sei que a galera está rindo, mas existem mecanismos jurídicos para favorecer consórcios jurídicos entre as cidades e favorecer as metas que a cidade está se colocando. Obrigado, senhor André. Mais alguma manifestação? Não? Gostaria de agradecer ao nosso colega e nossa amiga da linguagem de Libras. Obrigado pela presença.
e retorno a palavra ao senhor Anderson Pomini. Ressaltar a possibilidade de novas manifestações através do sítio planejasampa.prefeitura.sp.gov.br no prazo de até 30 de abril. Agradecer a presença de todos e consignar que, muito embora algumas manifestações em tom de reclamação ou de queixa, o objetivo principal é fomentar o debate para que sejam colhidas manifestações complementares ao programa de metas. E destacar que o governo tem tempo, tem prazo de 4 anos. Foi eleito em primeiro turno, com a maioria absoluta dos votos, justamente para que defina as suas metas. E a população escolheu este governo, estas pessoas, para que estabeleçam o melhor programa de meta, possibilitando aos cidadãos a possibilidade de complementação a este programa. Então, novamente, agradecer a presença de todos e dizer que todos os canais, independentemente do sítio eletrônico, caso queiram os cidadãos apresentar correspondências aos secretários, WhatsApps aos seus vereadores conhecidos, desde que essas informações cheguem à Prefeitura, todas essas sugestões serão analisadas pelas secretarias competentes, pela Secretaria de Gestão, e se a proposta ela for razoável no sentido de aprimorar esse plano de meta apresentado, certamente será acolhida. Muito obrigado à presença de todos.